Hoje eu vou fazer uma entrevista comigo mesmo, Celso Inocente. Celso tem um monte de história escrita, né? Tem 10 livros publicados, é isso, né? E a gente vai falar um pouco sobre cada um desses livros, cada uma dessas histórias, né? Então, para isso, vamos acompanhar por um cronograma, tá? Não seria melhor se fosse um bate-papo informal, mais informal entre a gente? Eu também preferia que fosse assim, uma conversa mais informal, né? Vamos conversar os dois aqui, o assunto que surgir a gente vai falando, eu também preferia que fosse assim. Mas como a gente vai falar sobre seus livros, e a gente captou algumas mensagens que foi mandada nas redes sociais por leitores internautas, e anotou. Por isso que a gente vai fazer através desse cronograma, né? A sequência. Isso é bom. Gosto de saber, de acompanhar o que os leitores, né, os amigos, falam sobre meus trabalhos, sobre meus livros. É um orgulho, né? A gratificação do escritor é isso, né? A primeira pergunta: qual foi a sua primeira história? Há uma diferença entre primeiro livro publicado e primeira história escrita. A primeira história escrita nem sempre é o primeiro livro que foi publicado. A minha, por exemplo, não é. Fale sobre as duas. Sobre a primeira história e sobre o primeiro livro. A minha primeira história, o título era Angústia por Alguns Dias. Era uma trama assim, entre os adolescentes que moravam num sítio. Isso foi escrito quando eu tinha meus 12 ou 13 anos de idade. E então a gente criou aquela historinha lá de crianças brincando, adolescentes, né, brincando no sítio. Essa foi quase certeza a minha primeira história. Já o meu primeiro livro publicado foi escrito em 1980. Foi o Regis, um Menino no Espaço. Depois desse Regis, um Menino no Espaço, surgiram outros, né, na mesma série, uma sequência, na mesma série. Foram 5 outros, né? Não, 5 no total, é isso. Fala sobre eles. A série Regis, um Menino no Espaço, é o título. E aí, então, ele foi escrito em 1980. Depois, em 1986, eu escrevi uma segunda história, que foi Um Menino no Espaço, segunda parte, uma sequência. Aí depois, fica um bom tempo sem escrever mais sobre eles. Em 2006, que eu vim escrever o terceiro volume da série, que chama O Retorno do Menino no Espaço. Esse seria o último da sequência, seria considerado como uma trilogia e pararia por aí. Porém, um leitor amigo, tinha um menino, uns 12 anos de idade, ele me contestou, ele falou assim: não gostei do final da tua história. Eu não deveria acabar daquele jeito, o Regis deveria ter voltado para a sua vida, para a sua infância. Só que eu pensei, eu vou criar o quadro, mas não vai ser do jeito que ele espera que seja. Aí surgiu o Regis, um menino do planeta Terra. O quarto volume. Pararia por aí. Salvo que um outro leitor, do Rio de Janeiro, ele também me contestou. Falou: não gostei nada do final do teu livro 4, né, da sequência dessa história, porque o menino Regis deveria ficar pensando mais de infância e tal, não está aprendendo até a vidinha. Aí eu falei: tá bom, vou criar o volume 5. E aí eu criei esse, o volume 5 é esse, Regis em Busca de Si Mesmo. Ele é mais fininho, porque é só para complementar o 4. Mas aí eu falei: não vai ser do jeito que o leitor quer também. Só que ele decidi, vai ser esse e aí não terá mais sequência. Vou deixar aqui no final, acho que se não me engano, coloquei até isso na sinopse, que a continuação dessa história vai ficar para a imaginação do leitor. Não pretendo criar uma sequência. Vamos parar com o Regis aí, embora
embora todos os meus personagens se chamam Regis. Regis no espaço é Regis, Anjo da Cara Suja é Regis, Sanguinário Mortal é Regis, o Grande Palco da Vida é Regis, todos são Regis, tá? Eu adotei esse personagem. Cada Regis é diferente, tem suas próprias características, tá? Sua própria vida é diferente do outro Regis. Não são os mesmos, né? Mas o nome, sim, é Regis. E o Anjo da Cara Suja? Como surgiu ele? Falei em Anjo da Cara Suja. Na verdade, Anjo da Cara Suja ele surgiu assim. Na minha infância, lá na passada, eu gostava de assistir novelas, mas eu não tinha televisão em casa. Então eu assistia na praça pública. Não, no parquinho público. A prefeitura disponibilizava aparelhos de TV nas praças públicas para quem não tinha em casa. Quase ninguém tinha mesmo naquela época. Né? Éramos pobres, a população geral era pobre. E eu assistia na praça pública. Chegou um dia que a TV lá da pracinha queimou. Aí eu peguei, ia voltando para casa, me deparei com uma casa aberta e que a TV daquela casa estava passando uma novela que eu assistia e estava na direção do portão com o volume alto. Eu parei por ali mesmo, né? O que eu vou assistir? Aí eu passei a assistir a novela ali todos os dias, até um dia em que alguém lá dentro da casa empurrou a porta fechando. Fui para casa, peguei a bicicleta, corri para o parquinho mais longe, na outro bairro, longe, para assistir a novela lá. Só que cheguei lá, ela estava passando, estava na TV Record, e a novela era na TV, na antiga TV Tupi. Então, lá no parquinho estava na Record, você também assistia aqueles seriados, Batman, Robin, coisas assim. Aí eu decidi que não assistiria mais a novela, Vitória Boneira. Então, eu resolvi, quando eu resolvi escrever esse livro, eu comecei baseado nesses acontecimentos, eu comecei a escrever esse livro aqui, que a princípio seria Ternura. Aí depois, eu resolvi que esse livro ia mostrar o outro lado da vida Regis, no Menino no Espaço. Regis foi sequestrado, como fica a família dele aqui na Terra? Esse livro vai contar isso. Então ele começa Ternura e termina Drama. Este é Anjo da Cara Suja. Anjo da Cara Suja foi o teu primeiro livro que virou audiolivro. Esse mesmo. Primeiro audiolivro, ficou bonito, gostei, ficou excelente. Me fez recordar das antigas radionovelas que a gente ouvia, né? Na época a gente não tinha TV, então ouvia radionovela. Então esse livro, ele não fosse um livro falado, ele é um livro, audiolivro, assim, ele tem os personagens próprios, cada personagem tem sua voz característica. Não é aquele que um narrador só conta todas as histórias. Cheguei muito cedo? Qualquer hora é hora, brincou o homem, colocando as mãos sobre seu ombro direito e o arrastando para dentro. Sara já está acordando. Ela ainda está dormindo? O senhor também estava dormindo? Não se preocupe, era mesmo hora da gente se levantar. Ninguém mandou dormirmos tarde. Desculpe, eu não sabia. Ficou muito legalzinho, gostei do outro livro. E agora já estamos produzindo o segundo, que é o Regis no Menino do Espaço. Já está lá na editora, lá, está sendo produzido, vai ficar legal também. Um dos primeiros livros publicados também, né, depois do Regis, foi O Grande Palco da Vida, esse que está na minha mão. Nesse livro, o que tem de real e o que tem de ficção? O grande palco da vida, o que tem de real e o que tem de ficção. Exato. Quando eu era ainda jovem, tinha meus 18 ou 19 anos, até os 24, eu trabalhei com uma dupla de crianças que, acompanhando ele em gravadoras, em televisão, em shows, em todos os eventos que eles trabalhavam, eles participavam, festivais, então eu acompanhava-os, trabalhei com eles, assim, até escrevi música também, para ser gravado no disco dele, e adorei esse trabalho, porque eu acho muito lindo
a criança artista, a criança ator, a criança cantor, a criança escritor, a criança jogador de futebol. Bom, eu adoro, eu acho lindo criança artista, principalmente cantor, porque transmitir mensagens pela voz é muito lindo. Aí eu resolvi então escrever o grande palco da vida baseado no que eu fazia quando jovem. Coloquei um pouco de real ali e a maior parte é ficção. A história é fictícia. Inclusive, quando eu escrevi a primeira versão, ela tinha um final triste, vamos dizer assim, um final triste mesmo. E aí eu me apaixonei tanto por aquela história, o Regis Moura daquela história me cativou tanto que eu fiquei triste com o final. Fiquei tão triste que depois contestado por leitores também, que também criticaram o final, eu resolvi alterá-lo. Eu quis dizer assim, o escritor é aquele cara que brinca de Deus, pelo menos de seus personagens, né? Então eu tinha o poder de alterar o destino do Regis Moura daquele livro e reescrevi. Só que nessa reescrever, o livro que você viu ele, que é grande, né? Ele ganhou mais 100 páginas. É isso. E o Menino Anjo? De onde surgiu? Menino Anjo é diferente, né? Eu já tinha escrito drama, terror até, que foi publicado depois, ternura, romance. Faltava aí um suspense, faltava um mistério, suspense. Um dia, conversando meu filho, que na época tinha 15 anos, e um amigo dele que também tinha 15 anos, nós éramos vidrados em assistir a série Sobrenatural. Eu assisti até a 10ª temporada. E ele, principalmente esse amigo do meu filho, ele era mais ligado que nós, era mais fanático do que a gente no Sobrenatural. Aí um dia me perguntou, me falou, né, me sugeriu. Falou, Celso, por que você não escreve uma história sobrenatural? Foi daí que surgiu Menino Anjo. Menino Anjo é um suspense, um mistério. E ele foi um livro fácil de escrever, porque eu coloquei, cada capítulo é uma ação diferente. Tá? Um capítulo é com o disfarçador, outro capítulo é com o terrorista, outro capítulo é intriga de família, entendeu? Então são várias, como se fossem várias pequenas histórias dentro do livro. E ele ficou bacana mesmo, e foi fácil de escrever. Esse livro foi, eu acho, um dos mais rápidos. Acho que eu escrevi esse livro entre escrever, editar e publicar, acho que não demorou mais de 3 meses. Foi muito rápido. Esse outro título aqui, segundo internal, foi um maluco, porque não tinha nada a ver com a sequência de histórias de ternura. Você escreveu, então, Sanguinário Imortal. Também tem alguma coisa a ver com a sua infância? O que tem de real em Sanguinário Imortal? O Menino Loiro do Sítio. Era baseado em mim, né? Só o Menino Loiro. O resto é ficção. Lógico que era uma história de vampiro. Existia um vampiro lá no sítio que eu morei. Sítio Córrego dos Pintos, Penápolis, São Paulo. O resto é tudo ficção. Claro que no meio sempre aparece, sempre tem lugares, cases assim, que são legal. Mas a história é ficção, lógico, vampiro. É isso. Foi uma das primeiras histórias que eu escrevi também, embora tenha sido o penúltimo que eu publiquei, mas a história foi uma das primeiras vezes que foi escrita. Lembra, né? Eu disse que Regis Menino Estácio foi escrito em 1980, a primeira a ser publicada. Sanguinário Imortal foi escrito em 1977. Né? Eu tinha 18 anos de idade quando escrevi ele. Antes disso, eu tinha escrito outros já. Eu escrevi desde criança, assim, desde que aprendi a escrever. Eu adorava fazer redação nas escolas. Adorava, sempre gostei de escrever e ler bastante. Esse aqui, Um Pequeno Problema, é o último. Como surgiu? De onde surgiu? Como surgiu? Um Pequeno Problema. Esse aqui é o seguinte, a foto não dá para interpretar bem na foto, né?
É um menino no futuro, vendo para cima o passado. Então, saudades de infância mesmo. Eu busquei um menino lá de 1968 e trouxe aqui para o presente. Esse livro é bem recente, foi publicado em 2015. Então, é uma história que se passa em 2015, mas é com uma criança que, de alguma forma, viajou no tempo e veio parar no futuro. Saudades de infância, como eu disse. Olha que ela é bonita. Gosto dela. Muito legal, né? Como todos os Regis aqui, é baseado na minha infância e na minha vida atual. Se assim, é baseado, não é isso, porque a história não é real. E todas as histórias minhas são ficção. Eu tenho um livro que chama Um Menino Chamado Inocente, isso é autobiografia. Mas ele é publicado, mas ele não é vendido. Quer dizer, se alguém quiser comprar lá na editora tem essa. Se alguém entrar lá no site que quiser encontrar meu livro lá. Só que eu não faço propaganda dele, porque ele não é intenção de vender. Ele é um livro de memórias, tá bom? Um menino chamado Inocente. Tá lá, inclusive mais livro. Sempre é real. É toda a minha história, toda a minha vida. Todos os demais são ficção, com cases reais no meio. Uma história que mostra um pedacinho da realidade. Para a gente encerrar, o que você gostaria de acrescentar? É comprovado cientificamente. Quem lê meia hora por dia acrescenta 3 anos na longevidade. Ou seja, as pessoas vivem buscando isso, vivem buscando viver mais. Quem lê pelo menos meia hora por dia vive 3 anos a mais. Isso é provado cientificamente. Sem contar que ler é muito bom, é viajar sem sair de casa, é viver outras vidas, é aperfeiçoar sua ortografia, sua dicção. Vamos ler mais. Não é para ninguém ler livro, não. Meus livros, eu tenho um monte de lugares onde meus livros são disponibilizados gratuitamente. Além do mais, é lendo que se aprende a escrever. A gente aprende a escrever sim, mas para a gente aperfeiçoar na escrita, é imprescindível que se leia bastante. Obrigado pelo convite. O maior orgulho de um escritor é receber mensagens, é saber de pessoas que leram seu livro. Então, eu não quero ficar rico vendendo livros. Eu prefiro mais que meus livros sejam lidos do que vendidos. É isso. Tchau.